Bom dia! Bom dia! Que alegria estar aqui nessa manhã com vocês. A Central Gospel, nessa semana, está trazendo aqui um assunto muito importante para você que está aí nos assistindo. Antes de começar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Elba Alencar, eu sou diretora da editora Central Gospel, né? Eu sou casada há 30 anos, eu tenho 3 filhas, 2 genros, eu tenho uma neta e eu quero desejar a você um dia abençoado. Tá aí a Ana Paula, bom dia. Tânia Cristina, Sandra, bom dia, é um prazer, é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Pessoal, a Central Gospel está trazendo, nesta Semana da Família, pessoas aqui com conteúdos, para apresentar ferramentas para o nosso crescimento, né? A nossa preocupação com família, com construção de lares saudáveis. E estamos aqui bem entusiasmado com tudo que está acontecendo, com tudo que vai acontecer. Ontem nós tivemos a presença de uma pessoa muito especial. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Sandra. Então, ontem nós tivemos aqui a presença da doutora Marisa Lobo. Isso mesmo, a doutora Marisa Lobo, ela é uma autora nossa, best-seller, falando sobre famílias em perigo. Nós apresentamos aqui este livro, que conteúdo, foi uma bênção. E também está gravada, né, a nossa live de ontem no Instagram da editora Central Gospel. Bom dia, Ribeiro. Bom dia, Carlos. Pessoal, nós vamos estar tratando hoje de um tema muito interessante. Detox. Como ter uma vida amorosa saudável. Olha só, a gente está trazendo hoje um autor nosso, best-seller de 3 livros. O que você acha? Você quer ter uma vida amorosa saudável? O que você acha de mandar aí um aviãozinho para 10 pessoas? Isso mesmo, vai lá, aproveita a oportunidade, manda um aviãozinho, aí aperta aí embaixo, tem um aviãozinho e manda para 10 amigos seus, 10 amigas suas. Quem não quer ter uma vida amorosa saudável? Melhor, né? Cada dia mais saudável. Então a gente tem que aprender. Nada é por acaso, né? O conhecimento melhora tudo. Então, convida aí o maior número de pessoas que você puder para estar participando desse momento especial, tá? Então, o objetivo dessa live é trazer ferramentas para melhorar a sua vida amorosa. E a Central Gospel, né? Nesta semana, até o dia 15, domingo agora, por ser a Semana da Família, nós estamos tratando como a Semana da Família. Então, ela está disponibilizando para você 15% de desconto nos produtos aqui anunciados. Pelo site você pode comprar, www.centralgospelmax.com.br. Então vamos lá, anote aí o nosso site, centralgospelmax.com.br. Até 15% de desconto nestes produtos aqui que estão sendo anunciados. Amanhã nós vamos estar falando com a doutora Ilma e o pastor Abel Breves sobre família, lugar de refúgio ou campo de batalha. E hoje nós vamos estar tratando com este livro aqui, ó, Sexualidade Sem Censura, do pastor Cláudio Duarte, com a presença de um convidado muito especial. E eu gostaria de chamar aí o nosso pastor, o doutor psicólogo, o doutor pastor Cleolanda.
Vamos lá, pode me ajudar aqui? Chamar aqui a minha ajudadora aqui para estar chamando o pastor Cleolanda. Aqui o pastor já está, ele já tinha aparecido. Tá aqui, vamos. Ok. Pastor Cleolanda entrou, pastor Cleolanda entrou. Bom dia, pastor. Bom dia, tudo bem? Que prazer falar com vocês. Que bom, que privilégio poder participar dessa semana, né, tão importante que celebramos a Semana da Família, né, e a editora Central Gospel, que ao longo da sua história, da sua trajetória, sempre abordando esses temas de família, com autores diferentes, com temas diferentes, relevantes. E hoje, mais do que nunca, é um tema extremamente atualizado falar de família, apesar de desde sempre existir família, não é verdade? Sim. Mas, pastor, vamos apresentar aí. O pastor, ele é pastor da Igreja Nova Vida, né? Ele também é psicólogo clínico, pós-graduado em psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental e psicologia do esporte, né? E só tem se dedicado também ao atendimento de pessoas com patologias mentais, como ansiedade, depressão, dependência emocional e outros. Então, pastor, eu quero já agradecer, né, por ter aceitado o convite, por estar participando hoje aqui dessa live, contribuindo, né, compartilhando o seu conhecimento, para nos dar ferramentas, né, para a gente ter uma vida amorosa saudável. Então, pastor, vai ser um privilégio. que bom, que bom. Quem sabe dessa live nos surge um livro, né, pastor? Já. Com certeza. Com certeza. Então, vamos lá, pastor. Vamos para a primeira pergunta. Sim. Como ter uma vida amorosa saudável, pastor? Olha, Elba, é muito interessante essa pergunta, porque essa pergunta, apesar de ser simples, ela é muito complexa, né? E ela também, nós temos como profissionais, né, na área, né, que atendemos também, eu atendo adulto, casais e atletas, é muito importante a gente entender que não existe uma fórmula mágica, né, para a solução, né, dos problemas conjugais. Nós temos ferramentas, nós temos, né, técnicas, mas nós temos que, em primeiro lugar, respeitar a história do indivíduo. Então, a primeira pergunta, quando você fala assim, como ter uma vida sentimental, amorosa, saudável, nós devemos entender, em primeiro lugar, a escolha do nosso cônjuge, na verdade. O que nos levou a escolher, né, determinada pessoa para casarmos e passarmos o resto de nossa vida, né? Sempre eu pergunto isso quando eu vou atender casais, e a primeira pergunta é por que ela é linda, por que ele é lindo, né? E é uma pergunta que é básica, mas ela é profunda. Por quê? Porque a escolha do cônjuge, ela se baseia em 3 aspectos, dentre tantos, né? Tem uns 6 aspectos muito relevantes, mas gostaria de falar só de 3. Primeiro é que nós temos a tendência a copiar modelos familiares, porque o modelo familiar, aquilo que aprendemos em casa, os valores que aprendemos em casa, as crenças que aprendemos em casa, o modelo como vemos no meu pai, a mãe dentro de casa, acaba sendo passado um conhecimento e conhecimento. E é natural que venhamos a replicar esse conhecimento. Da mesma maneira, se nós copiamos modelo, também uma segunda maneira que nós escolhemos o nosso cônjuge é através de uma aversão àquele modelo. É tipo, poxa, eu via meu pai batendo muito na minha mãe, o meu pai tinha problema com álcool, eu não quero de jeito nenhum um marido que beba, ou seja, aquela pessoa pega uma aversão àquele modelo que foi ensinado. E o terceiro, né, é a questão de tábua da salvação. Ou seja, são relacionamentos, né, que, de fato, a pessoa ela vê aquela oportunidade de sair de casa, é a oportunidade de mudar de vida. Então, é a tábua da salvação. Baseado nessa escolha, de tudo que nós estudamos, né, dentre tantas coisas, os artigos científicos eles acabam apontando que para ter um casamento
uma relação amorosa saudável, ela se baseia em 3 aspectos básicos. Uma boa comunicação, a assertividade e a empatia. Se nós formos trabalhar a fundo quando um casal está em crise, logo de cara você vai identificar que a comunicação há ruído. Então, quanto melhor a comunicação houver entre o casal, melhor vai ser o relacionamento. Porque imagine só, você conhece uma pessoa super gente boa, bacana, você é brasileiro e ela é chinês. Vocês não vão vão se comunicar, vai ser muito difícil. Então, aquela relação vai estar comprometida. Então, quando eu pauto do princípio um relacionamento saudável, vamos pensar, as minhas escolhas, eu tenho que avaliar minhas escolhas, mas como está a minha comunicação? Será que eu uso assertividade? E o que é assertividade? Assertividade é eu lutar pelos meus direitos sem eu ferir o dos outros. Ou seja, se eu luto, né, pelos meus direitos sem ferir os seus, então a minha comunicação tende a melhorar. E também a empatia, que a empatia é uma habilidade social, e essa habilidade social é eu me colocar no lugar do outro. Porque cada indivíduo, Elba, possui uma dor, cada indivíduo Sim. possui demandas. Então, se na relação, se você reparar, quando a comunicação começa a ficar muito arranhada, o comportamento às vezes é agressivo de um e passivo de outro. Então, não há empatia. Então, aquele casamento, aquela relação, ela corre o risco de estar destruída. Então, eu me comunico bem, eu sou assertivo, eu luto pelos meus direitos sem ferir os seus e me coloco no lugar do outro. Se eu partir desse tripé, a chance de eu ter um relacionamento saudável é muito grande. Por isso, eu tenho que desenvolver os 3 aspectos. Que bom, pastor. A comunicação, eu acho que o que é o mais gritante no relacionamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, Comunicação parte de o start, né, inicial de todas as coisas. e como assim, não é fácil, porque a mulher tem um temperamento, o homem tem um temperamento totalmente diferente. A mulher comunica de uma forma, ela fala não querendo dizer sim, o homem é muito mais objetivo. Na verdade, a gente chama de linguagem, às vezes é analógico e digital, né? Geralmente, É, o analógico ele casa com o digital. Um é mais explicadinho e outro é mais direto, né? Alguns estudos dizem que a mulher ela consegue pronunciar num dia 29 mil palavras, o homem 22 mil. Ou seja, a mulher tende a falar mais do que o homem. Mas isso é relativizado, como você bem disse, pelo temperamento, né? Pela a questão também genética, de personalidade, de criação. Então, tem vários atravessamentos que é perigoso até mesmo a gente colocar numa caixinha, porque os indivíduos, né, é que nem um irmão gêmeo, né? Saiu da mesma barriga, na mesma hora, no mesmo momento, e é totalmente diferente. é, Isso aí entra até no aspecto nosso cristão, né? Como Deus é belo, né? E respeita é. a totalidade. É isso aí. Então vamos repetir aqui o tema que nós estamos usando hoje é detox, como ter uma vida amorosa, saudável. Estamos aqui com o pastor e doutor Cleolanda. Então, pessoal, mande aí um aviãozinho para no mínimo 10 pessoas. A live está começando agora. É um tema super interessante. Nós estamos na Semana da Família. Trouxemos aqui o doutor Cleolanda. A gente quer compartilhar com você dicas aqui importantes para a nossa vida amorosa, né? Então vamos lá, pastor. Vamos para a segunda pergunta. Como uma relação conjugal que não é saudável pode afetar uma família? Isso aí é, sem dúvida alguma, isso é sabido e existem diversos estudos que a relação conjugal, né, do homem e da mulher dentro da sua casa, na criação dos filhos, ela vai ser o termômetro de muitas coisas, né? Vai ser o termômetro. E já é sabido que diversos transtornos mentais podem ser gerados, além de uma influência genética, ela pode ser gerada, esse transtorno mental pode ser gerado exatamente por causa de ambientes agressivos, ambientes onde não há segurança afetiva,
segurança emocional. Por isso, nós vemos muitas pessoas desenvolvendo transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno, né, de depressão maior. Por quê? Porque foram criados em ambientes, né, muito nocivos, ambientes muito tóxicos. Então, isso vai trazer exatamente uma influência nos desenvolvimentos dos esquemas mentais desadaptativos, das crenças disfuncionais. Então, eu sempre costumo dizer, né, no âmbito da igreja, que sempre a gente fala assim, a igreja é o melhor lugar para se estar. Não, a igreja é um dos lugares. O melhor lugar tem que ser a sua casa, porque a sua casa tem que ser o pedacinho do céu. É E isso aí. hoje nós vemos tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas onde a casa, o pai, por exemplo, sofre com o alcoolismo e a mãe, né, está com aquela dependência, sempre está acolhendo aquele homem, aquela criança vai ver, né, aquele jovem vai ver, ele vai replicar, tentar replicar, ou usando álcool, ou também ali sendo uma pessoa que possa desenvolver dependência emocional, uma crença do desamparo muito grande. Se nós formos ver e estudar fundo, pessoas que desenvolveram, por exemplo, dependência emocional, que é um transtorno de personalidade dependente, geralmente foram pessoas que tiveram forte desamparo na sua infância. Nossa. Então, por ter desamparo na infância, a ausência de pai, ou o pai trabalhava e não dava atenção, ou era negligente por causa do álcool, da bebida, a mãe da mesma maneira, com problema com álcool, o ambiente muito agressivo, aquela pessoa aumentou a sua necessidade de cuidado. Então, a necessidade emocional, né, que todos nós temos e precisamos, como afeto, vínculo e a proteção, não nos é suprida. Então, a gente vai buscar isso lá na frente. A gente vai buscar isso nas nossas relações futuras. Então, quando nós olhamos para casa, né, nós temos que olhar com muito cuidado. Quantos são os maridos e esposas que brigam na frente dos filhos, né? Falam palavras pesadas um na frente do outro. Como é que aqueles filhos vão perceber, né? Como é que os filhos vão notar? E tem gente hoje, que nós vivemos essa geração, que não quer casar porque as duas, uma. Ao olhar o casamento do pai e da mãe, diziam, é um casamento de fachada, não existe. Ou outro, se casar é assim, meu Deus do céu, tudo que eu quero é não casar. Porque... Então, assim, é muito importante, né? Você pai, você mãe, né? Claro, nenhum casamento é perfeito, tem as poderosas DRs, os ajustes, mas nós devemos tomar muito cuidado, porque os nossos filhos podem sofrer seriamente transtornos mentais, né? Transtornos de ansiedade, depressão, transtornos de personalidade com ambientes tóxicos, ambientes hostis e ambientes onde ali há uma grande disfuncionalidade. Por isso a importância de evocar emoções positivas, o lar ter conexão um com o outro, né? Um ter um tempo com o outro, ali ser um ambiente que é cristão de fato, orarem, estarem juntos, falarem das coisas de Deus. Principalmente hoje, uma coisa que se esqueceram é sentar na mesa para comer, não é verdade? Hoje um filho come no presídio, que é o quarto dele, que ele se tranca o dia todo. O marido vai para o sofá para ver o futebol. Aí a esposa que faz a comida come em pé, porque ela come que está fazendo ali, vai comendo em pé. Ou seja, claro que temos as demandas, claro que temos o nosso dia a dia, mas não podemos abrir mão das coisas que são básicas. Não existe inventar a roda. É conexão, é comunhão, é uma relação ali onde as emoções positivas são evocadas. O que são emoções positivas? Gratidão, é dizer muito obrigado, é evocar a alegria, é validar as emoções. O filho está triste. Filho, você está triste? Com o quê? Não é chegar e falar, larga de bobeira, homem não chora. Né? Isso tudo vai somatizando, vai adoecendo a relação. E, obviamente, se com a criação dos filhos estão assim, vocês sabem muito bem, né? Você é mãe, e você sabe muito bem que, às vezes, a relação conjugal, quando está ruim, os filhos acabam sendo para-raio.
e isso aí acaba dando muito problema. Ou para-raio negativo, né, de um pai e uma mãe mais agressivos com os filhos, ou às vezes uma culpa que se carrega tão grande que se superprotege os filhos. E superprotegendo os filhos, você vai desenvolver pessoas que vão ter a sua autonomia e o seu desempenho prejudicado. Então, essas pessoas, elas vão ter dificuldade de caminhar com as suas próprias pernas. Então, é muito importante salientar que a questão do ambiente é fundamental. Ambientes modeladores de comportamento. Quanto melhor for o ambiente da tua casa, quanto melhor for as relações, com convicção, os seus filhos terão, né, uma proteção emocional e, obviamente, terão mais dificuldade, graças a Deus, de desenvolver transtornos mentais, sabendo que existem carga genética. Mas, se tem carga genética ruim, a chance aumenta. Se só tem a carga genética e eu tenho um ambiente agradável, isso a gente vai tratando e vai ajeitando. Que bom, pastor. O senhor comentou aí, eu lembrei do meu pai. Ele falava assim, a minha casa é um pedacinho do céu, né? E ele teve 11 filhos e ele sempre almoçava na mesa com a gente, né? A família, toda uma mesa enorme. E isso faz toda a diferença, né? Gera comunhão, gera afinidade. Nem que seja para um encarnar no outro, um brincar com o outro, um mexer com o outro. E, pastor, o que o senhor está falando também, eu vi que a pandemia fez. A pandemia obrigou a gente a estar dentro da nossa casa, convivendo, né, com o marido, com os filhos. E o que eu fiquei assim, bem triste, que eu li uma matéria essa semana passada no jornal falando que 2021 bateu o recorde de números de divórcio no Brasil. Sim, no Rio de Janeiro. Com certeza a pandemia que gerou, obrigou, né, essa convivência. Isso é tão sério, Elba, que olhar o Rio de Janeiro aumentou 50%. Se nós formos olhar, hoje a sociedade está muito permissiva em relação a casamento. Então, existem muitas pessoas que moram juntos. Nós temos que partir do pressuposto que, geralmente, as pessoas que casam no papel, elas hoje mais o viés religioso, ou protestante, evangélico, ou católico. Então, se aumentou 50%, né? Provavelmente essa grande parte desses 50%, pode ter certeza, está dentro dos evangélicos e também dos católicos. Então, a situação é mais grave ainda. Tendo em vista que tanto os católicos quanto nós cristãos evangélicos temos enraizado a questão da família, do casamento, né? Que casamento é uma vez só, que casamento é sempre, sabendo que tem todas as dificuldades, mas a gente casa com esse pressuposto. Então, é muito complicado e você vê claramente como as relações não estão saudáveis. E aí você fala assim, mas por que o convívio prejudicou tanto? Isso mostra um sintoma, que aquele casal, na verdade, eles estavam juntos, mas separados. Que, na verdade, a casa era um verdadeiro hotel, onde se cruzavam nas refeições e no início do mês se acertava as contas. Não tinha conexão, não tinha afeto, não tinha reciprocidade e empatia. Isso aí. Só para lembrar aqui, nós estamos falando aqui sobre um tema, detox, como ter uma vida amorosa saudável. Nós estamos usando aqui o livro Sexualidade Sem Censura, do pastor Cláudio Duarte. E nós vamos para a nossa última pergunta, pastor. Vamos lá. Como manter o amor aceso depois de muitos anos de casamento? Essa é boa. Essa é boa. Se eu tivesse essa convicção dessa pergunta, eu estaria bilionário, né? Porque eu venderia a receita da felicidade, né? Mas o principal, eu acredito, é o seguinte. Eu acho que o casal, a gente parte do pressuposto que eles se conhecem, né? Então, quando eles vão conversar, por exemplo, você que é casado, namorado, noivo, né? Você sai com essa pessoa, né, para um jantar, né, romântico, feliz, e vocês perguntam e se comunicam qual foi a melhor fase da nossa relação. Qual foi a melhor fase? Ah, a melhor fase
foi há 5 anos atrás, tá? Qual foi o tipo de comportamento que nós tínhamos? Qual era a nossa rotina? Porque eu falar que para um casamento ser bom tem que ter comunicação, é óbvio. Para uma relação ter amor, é evidente. Para ter cumplicidade e reciprocidade, isso é claro. Mas cada casal funciona de uma maneira. Cada casal tem seu algo peculiar. Cada casal tem o seu manejo de funcionamento. E o que dá certo para mim no meu casamento não necessariamente vai dar certo para ti. Tem casais que ficam assistindo séries 3 dias sem parar. Se a minha esposa for me chamar para assistir séries, vai ter divórcio. Porque eu não vou aguentar. Eu vou assistir um capítulo, um episódio, mas eu não vou aguentar. Então, é o casal que se conhece, senta. Qual foi o momento positivo? Qual foi o momento bacana? Então, o que nós fazíamos? Como era a nossa agenda? Como era a nossa relação? Como era a nossa maneira de falar? Como era a nossa maneira de nos comportarmos? Quais eram os nossos hábitos? Aí talvez você me pergunte, mas Cléo, mas se o casal está começando agora, é hora de construir. E na hora de construir, você vai acertar e você vai errar. Qual é? E naquela relação de 5, 10, 15 anos, com certeza absoluta, ela foi constituída e construída muito mais emoções positivas do que emoções negativas. Então, vamos evocar as emoções positivas, vamos dialogar e vamos perpetuar aqueles comportamentos, né? Aquela rotina, aquele manejo que foi tão bacana e foi tão maravilhosa. Lembrando que todo exagero, né, é ruim, todo exagero e todo desequilíbrio não vai dar certo, né? E pautando exatamente nos princípios também bíblicos. Nós somos cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. De tudo que a gente estuda na ciência, na psicologia, a gente encontra respaldo na Bíblia e não existe fórmulas mágicas. Mas se nós obedecermos a palavra, e como eu falei lá atrás, uma boa comunicação, sendo assertivo um para o outro, e lembrando que o assertivo ele tem a política do ganha-ganha. O problema é que numa DR, um quer sempre ganhar do outro. No assertivo, o comportamento assertivo, que é mais funcional, os dois ganham na conversa. Então, se eu tenho a boa comunicação, os dois ganhando, e tenho essa empatia, com certeza, dificilmente esse casal vai terminar. Porque só entra uma terceira pessoa, por exemplo, na relação, se houver espaço. E quando os dois são só uma carne de maneira funcional, a Bíblia é muito clara que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Isso aí, pastor. Isso mesmo. E tem que ter esforço, né, pastor? Que nada cai do céu, nada é por acaso, é um dia após o outro. Vamos errar, vamos acertar. E por isso que a editora também está fazendo nessa semana essas lives, né, para nos dar ferramentas, para nós termos ideias, né, e conhecimento. Amei a sua live, pastor. O senhor está de parabéns. Muito obrigado. E eu quero falar também novamente sobre esse livro, Sexualidade Sem Censura, é para casais casados, né? Não é para solteiros, é para casais casados. E a Central Gospel, ela está nessa semana de lives, até dia 15, com uma promoção especial, até 15% de desconto nesses produtos, né? Nós estamos com um kit aqui para abençoar famílias. Então, nesses produtos aqui, até o dia 15 agora, estaremos dando desconto no site, centralgospelmax.com.br, até 15% de desconto. E amanhã nós vamos ter a presença aqui da doutora Ilma Cunha, do pastor Elvis Breves, também falando um tema muito importante sobre família. E pastor, eu quero lhe agradecer novamente, tá? Por esse momento aqui tão especial. Amei aqui a nossa live, o conteúdo, anotei aqui. Eu tenho 33 anos de casada. Eu sei como é importante o conhecimento, como é importante a leitura de livros que fizeram a diferença no meu casamento. E a gente tem que entender que a gente tem que botar Jesus no centro, né? Verdade. E que a gente é falho.
Não adianta a gente jogar tanta expectativa de perfeição e não existe. Então, eu vou pedir aqui uma oração do pastor especial, as famílias que estão aqui, né, ouvindo a sua palavra, que Deus nos dê sabedoria, né, discernimento, para nós termos aqui uma comunicação clara, sermos assertivos, termos empatia nos nossos relacionamentos. Eu peço a sua oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Estas que dezenas de pessoas estão nos assistindo. E que, em nome de Jesus, de uma maneira direta ou indireta, todos possam ser abençoados. Colocamos, ó Deus, nossas famílias no seu altar e também relações conjugais. Abençoe, Senhor, livra do mal, do perigo, de toda seta maligna e venha proteger a nossa casa. Nós pedimos a Ti que haja uma boa comunicação, assertividade e empatia, que haja a Tua presença nos nossos lares e há um lar doente, adoecido, aonde há um lar com contendas, isso possa cair na terra em nome de Jesus e que a Tua boa mão esteja sobre cada lar, ó Deus. Como Josué disse, nós profetizamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, Elba. Muito obrigado, editora Central Gospel. É um prazer, conte comigo. Que Deus abençoe a todos aí de maneira rica e abundante. Obrigada, pastor. A paz. E, pessoal, até amanhã às 8 horas da manhã. Um abraço. Paz, pastor. Agora eu não tô...